Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos trabalhar em cima da maiêutica. A sabedoria, ela está latente dentro de nós e através de simples perguntas de autoquestionamento nós conseguimos despertar a verdade. Vou dar um exemplo aqui para você, tá bom? Suponha que você quer descobrir o carro que você utilizou ontem. Dando um exemplo, suponha que você saiba que você utilizou algum carro, mas você não lembra de que carro de fato era. Aí você se pergunta, pô, ontem eu estava dentro de um veículo? Sim. Esse veículo continha quatro rodas, seis rodas, duas rodas, quatro rodas. Esse veículo, a marca dele era a marca da Honda, da Fiat, da Chevrolet? Ah, é a marca da Fiat. Ah, esse modelo de carro era o modelo mais antigo, mais novo? E através de pequenas perguntas, perguntas sutis, a gente acaba encontrando a verdade. Afinal, a verdade ela é absoluta. Inclusive a tradução de Espírito Santo é uma tradução errônea, porque a palavra Rua Kadosh, a tradução verdadeira da palavra Espírito Santo significa verdade, apenas verdade. Ou seja, a verdade tem vida. Então, o Espírito Santo, tradução correta, é a verdade. Por isso que muitos falam assim: existe uma passagem bíblica que diz que todos os pecados serão perdoados. O próprio Messias fala isso. Todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você se pergunta: o Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus Cristo mesmo fala que aquele que atentar contra o seu próprio nome, esse será perdoado. Aquele que atentar ao Pai, dependendo das circunstâncias, será perdoado. Mas jamais será perdoado contra o Espírito Santo. Aí você fica sem entender. Porque tanto o Espírito Santo quanto o próprio Deus são ramificações do Messias. Ou seja, o Messias ele é tão grande e absoluto que ele consegue estar em corpo, alma e espírito. E aí, quando você olha, todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na Bíblia convencional, não faz sentido. Agora, se você usa escatologia bíblica, você pega o grego antigo, antes das reformas ortodoxas, você pega o grego antigo, aí você tem todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra a verdade. Porque se você negar a verdade, não tem como você ser perdoado. Se você negar o Messias, se você negar a salvação, não tem como você entrar no céu. Aí a coisa começa a fazer mais sentido. Então hoje nós vamos debater sobre esse assunto. Peço vocês para deixarem o seu like, isso ajuda a divulgar esse projeto. Confere se você está inscrito aqui no canal para você receber o nosso melhor conteúdo. Muitas vezes você está desinscrito e nem sabe. E neste momento que eu gravo os vídeos, as vagas para o conteúdo prêmio foram encerradas. Quem quiser saber quando haverá novas vagas, através dos meios de comunicação que estão na descrição ou nos comentários fixados, tá? Mas eu também aviso por aqui quando tiver novas vagas. Mas agora vai demorar um pouquinho, tá bom? Pois bem, senhores, vamos analisar esse vídeo. E eu acho muito interessante. Tem uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro pegar o raciocínio de outras pessoas e empregar isso no meu conhecimento. Em vez de eu ridicularizar o próximo, em vez de eu brigar com o próximo, eu paro e penso: o que essa pessoa tem de conhecimento para me agregar? Será que vale a pena? E realmente, tem certos questionamentos que nós temos que parar e refletir. A sabedoria, ela vem empregada junto com o questionamento. Agora, murmúrio, zombação, ridicularização, isso aí não é saber teológico. Isso aí simplesmente é a burrice humana. Quanto mais burro você é, mais você pensa que é inteligente e mais medíocre você se torna perante os outros. Então a pessoa sábia, acima de tudo, ela escuta o que o outro tem a dizer. Tu pega as pregações do apóstolo Paulo. Paulo foi pregar lá na Índia. Né? A Índia era uma região com baixo coeficiente de inteligência. Os caras que queriam botar fogo em Paulo tiveram que chamar o exército romano para tirar Paulo da Índia. Aí Paulo foi pregar na Grécia, ninguém fez inquisição para Paulo, porque era a região do saber, era a região com maior índice de coeficiente do mundo. Aí quando Paulo foi pregar, as pessoas pararam, pegaram as Sagradas Escrituras, chamaram os judeus daquela época e conferiram linha a linha o que Paulo estava falando, se estava condizente com a verdade. Então, os gregos que tinham mais capacidade
histórica, teológica e raciocínio mental, os caras não fizeram inquisição contra Paulo, mas chamaram pessoas peritas naquela área para conferir linha a linha o que o Paulo estava dizendo, se faria algum sentido ou não. E já lá na Índia, aquela brigaiada toda, os caras queriam fazer inquisição no Paulo, tiveram que chamar o exército romano. Então você vê que quanto maior a inteligência, as pessoas vão dar um voto de confiança, elas vão escutar o que o outro tem para falar. E quanto mais burro e ignorante, é aquela questão, eu não vou escutar o que você tem para falar e ponto, acabou. E aí, o que acontece? Esse rapaz aqui, ele traz um questionamento muito interessante, que é sobre o fruto proibido, né, que foi comido por Adão e Eva. E o que ele traz aqui é um questionamento que vale a pena ser escutado. E vamos acompanhar esse vídeo para você poder entender. Vamos pegar um vídeo aqui, olha só. Vou fazer aqui alguns questionamentos nesse vídeo para que você possa refletir melhor do que realmente aconteceu no Éden. Em qual parte de Gênesis 3 está escrito que o fruto proibido era uma maçã? Olha o questionamento do rapaz. Existe algum versículo bíblico, existe algum versículo em qualquer epístola, em qualquer livro antigo, ainda que não seja cristão, vamos pegar as religiões abraâmicas, vamos aumentar essa busca pela maçã. Pega lá Alcorão, pega lá o Talmud, a Torá, pega lá a Antiga Aliança. Em qual versículo, seja esse livro canônico, fazendo parte da Bíblia, ou apócrifo, em qual versículo se afirma que o fruto proibido era uma maçã? Não existe. Exato, não existe nenhum versículo bíblico que corrobora para que aquilo ali era uma maçã. Tá? Então, esse questionamento que esse cara fez tá corretíssimo. Tá? Comeu do fruto proibido, mas não necessariamente era maçã. Então, o ponto tá certinho o que ele falou aqui. E se não existe nenhuma menção que era uma maçã, e por que a maçã é mencionada nesse contexto? Só que aí você pega assim a questão do fruto proibido, o fruto que Adão e Eva comeu, se você analisar qualquer livro, não existe nenhuma fruta que esteja catalogada pelos antigos. Você pode pegar mitologia suméria, voltar lá atrás, pegar assim 4, 5 mil anos antes do Egito, pegar qualquer história antiga. Ninguém consegue descrever que fruta que foi essa que Adão e Eva comeu. Não existe, né, no saber humano qual fruta que foi. Foi um abacaxi? Foi uma maçã? Foi uma pera? Ninguém consegue descrever com exatidão que fruta que foi que Adão e Eva comeu. É uma linguagem metafórica. Ou seja, ela é passível de interpretação. E aí ele fala, não tem versículo que fala sobre isso. Por que após o pecado de Eva e posteriormente o pecado de Adão, ambos descobriram que estavam nus e sentiram vergonhas das suas partes íntimas. Então você vê, Adão e Eva comeram do fruto proibido e o resultado de comer do fruto proibido fez com que Adão e Eva enxergassem a própria nudez e sentissem vergonha das suas partes íntimas. Aí entra um pequeno detalhe. Olha que coisa interessante, porque o ponto do rapaz é que o fruto proibido de Adão e Eva não se tratava da maçã, mas sim poderia ser passível de interpretação de um ato, ok? E aí faço-lhe uma pergunta. Quando você, isso aqui vai ser 1% da humanidade o que eu vou falar, mas quando você se relaciona com uma pessoa, você está no calor do momento, você vai lá, sente atração por aquela pessoa, aí você se relaciona com aquela pessoa, ok? Você se relaciona com aquela pessoa. Passado o furor, aquele fogo, passado aquele calor do momento, você pensa assim, nossa, estou arrependido. Eu me misturei com aquela pessoa, eu tô me arrependido. Estou arrependido.
Alguém já passou por esse caso. Eu já passei por isso quando eu era mais novo. E aí você fica se arrependido. Pô, cara, fiz uma besteira aí. Então, se você analisar esse sentimento que você estava nu, esse sentimento da vergonha das partes íntimas, logo após a ingestão do fruto proibido, pode ser passível de interpretação de que era isso aqui. Só que ao mesmo tempo que era isso aqui, você tem a terceira pessoa, Adão, Eva e a serpente. Que a palavra serpente, tanto no hebraico quanto escatologicamente no grego, significa serafim. Tá? Aí vamos continuar. Decidiram cumpri-los, lembrando que antes do pecado eles andavam luz. E antes do pecado eles andavam luz e não sentiam vergonha da nudez deles. Aí após o pecado que eles cometeram, eles descobriram que estavam nus. E sentiram vergonha da nudez. Olha que coisa interessante. Por isso que é importante a gente ouvir outras pessoas. Lembra sempre dos gregos. Os caras, quando Paulo de Tarso foi pregar, ninguém pegou um tridente e espetou na busanfa de Paulo. Muito pelo contrário. Os gregos sabiam da existência de um Deus, tanto que colocaram uma estátua falando ao Deus desconhecido. Paulo de Tarso andou por aquela região, convidou as pessoas para uma palestra, as pessoas foram, Paulo começou a lecionar sobre o Messias. Primeira coisa que os judeus fizeram, os gregos fizeram, bom, chama os judeus que moram aqui na Grécia, tragam os livros e vamos comparar o que ele está falando. Se realmente esse cara que ele está falando cumpriu com os deveres, se realmente esse cara que está falando obteve papel messiânico, depois tragam as testemunhas. Essa é a diferença. Ninguém fez a Inquisição com Paulo. Paulo sofreu a Inquisição em países onde os caras nem sabiam ler direito, meu irmão. Vamos continuar. Então, é um questionamento válido. Olha só o que o cara está falando aqui, ó. Olha, e isso é importante, é a maiêutica, um questionamento que você faz para si mesmo para você encontrar a verdade. Se o pecado foi pela boca, por que cobrir as partes íntimas? Se você pecou porque você estava comendo algo, por que cobrir as partes íntimas? Por que você lembrou que estava nu? Pensa um pouco. Muito interessante. Geralmente, quando a gente fala uma bobagem, a gente não cobre a boca. Exatamente. Quando a gente vê algo que não devia, a gente não cobre os olhos. Quando a gente vê algo, quando a gente não devia, a gente não cobre os olhos. Olha a Bíblia. Quando Noé acabou o dilúvio, quando Noé atracou, ele não fez vinho. Aí os filhos de Noé viram que o pai estava nu. Eles não tamparam os olhos para cobrir o pai. Um não cobriu os olhos, mas os outros cobriram. Ou seja, quando você tem algo que é pecaminoso, algo que demonstra alguma coisa, você não cobre os olhos. Então, se o pecado não foi pela boca, por que não cobrir a boca? E sim, foi outra consequência. Então, por que eles cobririam as partes íntimas? Se em tese o pecado não tem nada a ver com essa área. Agora, entra uma questão aqui. Maçã cortada ao meio. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Olha só o que é a maçã cortada ao meio. Você tem dois caroços e um pirulito para fora. Olha lá, ó. O que é a maçã? Você tem dois caroços e um pirulito para fora. E ao mesmo tempo, se você for analisar a maçã, ela também aparenta ser o órgão da mulher, cara. Tá entendendo? Então, assim, muitas pessoas interpretam que a palavra maçã foi subjetiva ao entendimento que se tratava do órgão do homem quanto o órgão da mulher. Vê se não parece, meu irmão. Então é mais ou menos nessa perspectiva que é a maçã, que é mais ou menos a maçã. Vamos voltar ao assunto aqui do cara aqui. Porque a punição de Eva foi sofrer dores de parto. E por que a punição de Eva foi sofrer dores de parto? Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o seu marido, mas ele te dominará.
Olha só que coisa interessante. Você pega aí o pecado, ou a dor que foi repassada para Eva é a dor do parto. Ou seja, a punição era dar à luz em agonia aos filhos. Olha que coisa interessante. Relacionado novamente ao âmbito sexual. Olha que coisa interessante, né? Se pese, o pecado não foi nessa área, como que, Se em tese o pecado não foi pela boca, né? mas sim pela boca. Mas como assim? Se o pecado não foi pela boca, sofrer uma punição na boca, Se o pecado não foi pela boca, não era para ela sofrer uma punição pela boca? Cara, tá certíssimo. A gente tem que questionar. A gente não pode ser aquela pessoa bitolada, aquela pessoa doutrinada que não pode questionar. Ai, a minha verdade é absoluta. Você está questionando porque você é um desigrejado. Você está questionando porque você é filho do diabo e não sei o quê. Não, a gente tem que questionar. É o papel do homem. O saber é esse questionamento. Doutrinação é aquilo que você aprende e não pode questionar. Agora, sabedoria é aquilo que você aprende e pode questionar. Essa é a diferença. Conhecimento, sabedoria e doutrinação. Conhecimento é aquilo que você aprende, mas é aquilo que você não tem interesse em questionar o âmbito da coisa. Doutrinação é aquilo que você aprende e você não pode questionar. Sabedoria é aquilo, exatamente aquilo que você aprende e pode questionar. Então, olha que coisa interessante. Por que logo sofredores de infarto, se em tese o pecado não tem nada a ver com essa área? Por que dentro de Eva havia duas sementes? Ele tá falando aqui do seguinte, que o serafim, que se tratava de Lúcifer, ok, se relacionou com Eva e também se relacionou com Adão. Mas primeiramente se relacionou com Eva. Ou seja, esse relacionamento gerou um tipo de semente no ventre de Eva chamado Caim. E Adão gerou semente no ventre de Eva chamado Abel. É essa o entendimento para essa área que ele está falando, tá? Estabelecerei inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quando fala entre a tua descendência, não é a descendência de Adão. Ele está falando com a cobra. Eu vou estabelecer uma inimizade entre o homem, né, entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, dos serafins, e a descendência dela. Portanto, este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Porque o que uma cobra faz? Picar. O que um réptil, uma cobra, principalmente essas cobras humanoides fazem? Picar. Então, haverá uma inimizade que é bíblica entre o homem e esse tipo de animal, ok? Olha só ele falando isso aqui. por que essas duas Olha só ele falando. E por que dentro de Eva havia duas sementes? E por que essas duas sementes são inimigas uma da outra? Caim era inimigo de Abel e de Sete, né? como fala na profecia de Gênesis 3:15, por que após o pecado o desejo de Eva seria para o seu marido? E por que o desejo de Eva seria para o seu marido? Porque o desejo dela estava perante a outra coisa, né? Para a mulher sentenciou o Senhor, ó, né? O desejo você seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Por que Eva foi considerada a mãe de todos os seres? A mãe E a Eva foi considerada a mãe de todos os seres. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Quando se fala humanidade, a gente tem uma ramificação absurda de seres, não só humanos, como também de outros. É claro que isso aí tem a ver com Gênesis 6, mas também faz menção e referência a isso. consequência gera dor de parto. Qual que é o ato que, como consequência de geradores de parto, Qual é o ato que, como consequência, gera uma semente no ventre de uma mulher? qual que é o ato que gera dores de parto? Qual que é o ato que gera semente no ventre de uma mulher? Qual é o ato que faz com que o desejo da mulher seja para o seu marido? Qual que é o ato que faz com que o desejo dessa mulher seja para o seu marido? Qual será que é esse ato? Qual será que é esse ato? 4 perguntas através da maiêutica, que são perguntas retóricas, simples,
que mostram a verdade latente por trás da coisa. Infelizmente, por causa da barriga de criança que é contada no sistema religioso, Exatamente. Infelizmente, por conta do sistema religioso, uma cobra falante literal que ofereceu a maçã uma cobra falante literal que ofereceu a maçã para Eva. para esse erro, toda a Exato. E aí ele fala uma questão. Uma cobra oferece uma maçã para Eva. E por conta disso, toda a humanidade paga por esse preço. Meu irmão, eu fui no mercado e comprei maçã. Eu comi umas 2 maçãs hoje, velho. Sem zoeira. Quer dizer, então, que eu vou ser condenado 2 vezes pelo mesmo pecado que Adão e Eva, que eu comi uma maçã. Entendeu? Então, assim, que pecado que é esse que você come uma maçã e a humanidade inteira paga por esse pecado? fica essa confusão. Muitas pessoas não conseguem responder E muitas pessoas não conseguem responder. as básicas E aí muitas pessoas não conseguem responder essas perguntas básicas que não conseguem ser respondidas. Bom, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, aqui é a parte que eu entro, tá? Até agora, nós pegamos o questionamento desse rapaz. Eu não sei quem é o nome dele. Eu achei super inteligente as perguntas. A gente tem que questionar. A verdade ela é absoluta, ela não pode haver falhas. Se tem falhas é porque não é verdade absoluta, você deve estudar mais. Então, você pode perceber que as perguntas que o cara fez foram perguntas inteligentíssimas. E o cara falando, meu, por que tal coisa é assim? O cara tá certíssimo em questionar. Tolo é o cara que acredita em tudo e não questiona nada. E aí ele tá falando, por que essas coisas acontecem? estão bem claras no contexto de você sabe responder essas perguntas. Aí ele fala, você sabe responder essas perguntas? Deixa aí nos comentários e tal. Eu sei responder. Eu lá no meu Telegram, eu publiquei um e-book lá no ano de 2020 mostrando parte a parte, na escatologia bíblica, provando que Caim não era fruto de Lúcifer ou de um serafim, mas sim fruto de Adão. Lá eu provei, através da escatologia bíblica, né, passo a passo, o nome de Caim, por que o nome foi aquele, passo a passo, tudo explicadinho bonitinho. Eu vou resumir os fatos aqui de uma maneira que vocês consigam entender, tá? Houve uma transgressão no DNA humano, tá? Não por parte de Adão e Eva, mas sim por parte de Gênesis 6, dos santos sentinelas. Esses dias atrás, eu gravei um vídeo uma semana atrás. Quem acompanha o canal todos os dias sabe do vídeo que eu estou falando. Há mais ou menos uma semana atrás, a gente estava fazendo uma escatologia bíblica e eu mostrei para as pessoas que eles alteraram Gênesis 6. Eu tenho uma Bíblia que fala o seguinte: Gênesis 6. Então os santos sentinelas enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esse é o versículo que eu tenho na minha Bíblia. A Ferreira de Almeida está diferente. Então os homens enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Olha para tu ver como que os caras já estão alterando a palavra, né? E aí nós pegamos o Bib Hub e descobrimos que os caras alteraram até o grego para corroborar com a mentira. Por isso que a gente tem que ficar muito atento ao entendimento da palavra, tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu acho essa Bíblia aqui. Essa aqui é a Bíblia que eu tenho na minha casa, tá? A Bíblia King James, edição de estudo 400 anos, editora Aba. Essa é a Bíblia que eu tenho na minha casa. O que acontece? Essa Bíblia ela foi proibida de ser vendida no Brasil durante 2 anos. Ela foi proibida. Ninguém. Quando eu comprei essa Bíblia, passou tipo uns 30, 40 dias, ela foi proibida de ser vendida no Brasil. Proibida. Ninguém podia comprar essa Bíblia. Aí, mais ou menos, eu cansei de publicar no Telegram que não tinha para vender essa Bíblia. Ela parou de ser comercializada. O pessoal mandou e-mail para a editora Aba no ano de 2020. Os caras não vendiam essa Bíblia. Aí, para o ano, final do ano de 2021 em seguida, a partir do ano 2022, voltaram a vender essa Bíblia. Só que aí não era mais a mesma Bíblia que eu tinha. A capa era a mesma, o volume estava grande, mas a interpretação da Bíblia já era diferente. Não era mais a mesma. Por exemplo, na minha Bíblia, quando fala assim, Gênesis 6, os santos sentinelas. Santo sentinela é uma classe de anjos, enamoraram das mulheres. Nessa versão atual já não está mais assim. Ou seja, os caras ficaram mais de 2 anos sem vender essa Bíblia.
Essa Bíblia, ela tem o grego, tinha, né? Porque hoje em dia não encontra mais. Virou o livro de Eli. Você tem o grego, o aramaico, você tem o hebraico, você tem escatologia bíblica, tudo explicadinho, passo a passo. Detalhado, meu irmão, detalhado, a coisa assim, é incrível. Por exemplo, tu pega o juramento de Abraão. Cara, isso é polêmico. Né? Eles foram encontrar, o servo de Abraão foi encontrar uma filha, uma esposa para o filho de Abraão. E Abraão já estava velho, né, debilitado. E aí um dos servos faz um juramento para Abraão. Na versão Ferreira de Almeida, o juramento é feito ajoelhado. Na versão King James antiga, o juramento é colocado a mão na coxa. E aí faço o juramento. Na Bíblia que eu tenho, o juramento é segurando o pirulito de Abraão, velho. Exatamente. Com as características em hebraico. Ou seja, os caras estão mudando a coisa para as pessoas não terem o completo entendimento da palavra, tá? E por que era feito aquele tipo de juramento? Porque o órgão reprodutor era considerado o órgão mais sagrado do ser humano. Mas, né, a coisa foi mudando. Hoje em dia ninguém suporta mais a verdade, né? Por exemplo, tem versículos bíblicos que afirmam que pessoas G-A-Y não vão entrar no céu. Daqui a 2, 3 anos, isso vai virar um tremendo discurso parará por de ódio que vão remover da Bíblia. E assim sucessivamente, tá? E aí, o que acontece? Eu vou responder a pergunta, tá? O que acontece? Existem alguns livros que eu acho que é muito importante você ler. Se você quer um conselho de pai para filho, existe esse conjunto de livros apócrifos que é vendido no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee e algumas livrarias ainda é vendido. Esses conjuntos de livros apócrifos. São mais de 150 livros apócrifos dentro desse conjunto de livros. Eu acho interessante você pegar esse livro, porque existe dentro desse conjunto de livros uma coisa chamada o Evangelho de Adão e Eva, que foi escrito, e o Conto dos Patriarcas, que também foi escrito. São 2 livros que vão explicar exatamente isso por uma outra vertente. Ponto importante que eu acho que você tem que pegar. Tá? O Evangelho de Adão e Eva e o Conto dos Patriarcas está dentro desses apócrifos. São mais de 150 exemplares e lá dentro fala o que aconteceu no Jardim do Éden, por que Adão pecou, Eva pecou, para onde que eles foram, né? Fala o desejo de Adão de matar a Eva. Fala que Adão não só ficou cabreiro com Eva, como um anjo teve que interferir, porque Adão já queria ceifar a Eva. Por quê? Porque o tormento que Adão teve era tão grande, mas tão grande, que nem a morte conseguia suprir aquela coisa que ele tinha. Porque Adão, ele era semelhante, não em grandeza, mas era semelhante a Deus. Porque Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Então Adão, ele foi criado, e os querubins, os querubins, anjos celestiais de alto escalão, tinham medo de Adão, mantinham distância por causa do seu resplendor. Então Adão, ele tinha atributos inimagináveis. E aí, a partir da queda de Adão e Eva, Deus fala assim, hoje em dia mudou também na Ferreira de Almeida, fez-se túnicas de pele. E na King James antiga, fez um novo corpo para Adão e Eva. E esse novo corpo de carne já não era tão celestial como era antigamente. E Adão experimentou a fome, experimentou a fadiga, o cansaço, experimentou coisas que ele jamais pensaria que um dia iria experimentar. A tal ponto daquela sofrimento ser tão angustiante, mas tão angustiante, que ele chegou ao ponto que Eva não deveria existir. Aí um dos anjos do Senhor acalmou Abraão, conversou com ele e falou, olha, a partir de agora, nós não podemos interferir na sua vida, mas você tem que entender isso. Explicou. E aí fala sobre esse evangelho de Adão e Eva, que foi escrito pelos patriarcas. E o Conto dos Patriarcas, que não está no cânon bíblico, explica a história dos patriarcas antes de serem os patriarcas. Vale muito a pena você entender. Então, nesse apócrifo bíblico fala sobre isso. Nós temos aqui esses apócrifos comentados também. Por que esses apócrifos aqui são importantes? Tá? Eles são diferentes dos apócrifos que eu mostrei aqui. Porque nesse livro apócrifo tem a história dos vigilantes. Existe um livro com 25 a 30 páginas que conta a história dos santos sentinelas.
a história apocalíptica dos santos sentinelas. E esses santos sentinelas, no livro de Enoque, fala sobre eles, mas fala de forma resumida. E aí Enoque fala que foram 150, mais ou menos 150 anjos que desceram pelo Monte Hermon, que a partir daquele momento chamou-se amaldiçoado, Armon, né, hebraico-aramaico, e que simplesmente fizeram um mútuo juramento. Cada anjo ensinou um tipo de aptidão aos seres humanos e tal. Isso aí já é falado no livro de Enoque. Só que aí você vê a história. Os caras descendo dos postos celestiais, os caras pervertendo as mulheres humanas, gerando filhos com ela, os caras hibridizando a raça humana. Essa hibridização deu errado, as mulheres começavam a morrer, elas não conseguiam gerar os filhos no ventre, porque os filhos gigantes eram absurdos, utilizaram tecnologia, e já falei de deuses mesopotâmicos aqui, e a coisa virou o avesso. Não saiu como planejado, e os gigantes se voltaram contra os seres humanos, de tal maneira que o ser humano era comida para eles. Tá? Então é muito importante que você pegue esse livro para ler, e nós temos, para poder finalizar, esse livro é um dos livros mais importantes que você pode ler. O livro de Jazar. Ele vai contar a história da Bíblia de uma outra vertente. Aquilo que você aprendeu foi falado por João, foi falado por Estevão, foi falado por Lucas, foi falado por Mateus, foi falado por Moisés, por Josué, então pelos patriarcas. Então isso que você tem é uma vertente relacionada a eles. E se nós tivermos essa mesma história contada antigamente, nos antigos, 2, 3 mil anos atrás, só que por outra pessoa. E aí nós temos o livro de Jazar, que é não faz parte de nenhum dos dois apócrifos, e é um dos livros mais importantes que você pode ler. O livro de Enoque, versão etíope, que é a versão mais completa do livro de Enoque, para você poder ler. Então, basicamente, são os livros mais importantes, tá? Que valem a pena você mencionar. Pois bem, agora eu vou responder essa pergunta, mas se você quer toda a escatologia bíblica, se você fala assim, não, cara, eu quero tudo, quero que você faça a exegese, a escatologia bíblica, prova em grego, em aramaico, se você quer isso, lá no meu Telegram eu já publiquei um e-book detalhado sobre esse assunto. Eu não preciso explicar ele aqui, tá lá no Telegram, você vai lá e baixa, tá bom? Eu vou explicar de forma rápida e resumida aqui. Olha só, o ser humano, tá? Olha só, o ser humano, quando foi criado a imagem e semelhança de Deus, vamos lá, vamos usar o questionamento a maiêutica. O ser humano foi criado no passado, né? Quando Deus criou Adão e Eva, fazemos, né, o homem à nossa imagem e semelhança. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus envelhece? Deus adoece? Deus morre? Deus, ele sofre com fome? Não, né? Acho que não. Então o corpo de Adão e Eva era um corpo celestial, resplandecente, ao menos passível de interpretação como o corpo dos anjos. Pelo menos passível de interpretação como o corpo dos anjos. Aí, com o pecado, fez-se túnicas de pele. E aí o ser humano começou a herdar um novo corpo, está em Gênesis. Esse novo corpo que o ser humano começou a herdar não é o mesmo corpo de agora. O nosso corpo hoje ele é constituído de carbono. E o carbono ele é um material que já é a própria marca da besta. É um material destrutivo. Ó, se você analisar pela escala evolutiva, pela escala de Darwin, se você analisar pelo básico, qual é o material mais abundante na Terra? Qual é o material mais abundante? É terra, não é terra? O material mais abundante, tirando a água, claro, mas o material mais abundante da Terra é a terra, não é verdade? Pois é, qual que é o material que forma a Terra? Mais abundante no mundo. Nós estamos falando de 20% desse planeta inteiro ter um material que faz parte de 20% desse planeta. Sílica. Sílica. Ou, né, em alguns estágios moleculares, silício. Ou seja, o material mais abundante da Terra, que proporciona o barro, o ser humano foi feito do barro, ok? O material mais abundante que tem na Terra era sílica, silício. E aí eu te faço uma pergunta, tá? Por que o ser humano não é feito de silício e sílica, sendo o material mais abundante da Terra? Na teoria da evolução não deveria participar
de ter um parecer disso. Outra coisa, Deus criou o ser humano do pó da terra. A Bíblia fala do pó da terra. Ele moldou o ser humano da terra, ok? E qual é o material mais abundante na terra? Sílica. Que a composição molecular também é obra de silício. Aí eu te faço uma pergunta. Por que o ser humano é de carbono e não de silício? Sendo que a Bíblia está falando que era silício. Ou seja, o corpo humano, que quando Adão e Eva foram instituídos à Terra, aquele corpo, não do glorificado, mas o que foi feito e preparado para a Terra, era de silício. A composição do silício é 7,7. 7 do Pai, 7 do Filho, porque 7 é o número sagrado. A composição molecular do silício, da sílica, é uma cruz, ok? Então esse era o material que Deus criou. Ok, ocorreu em Gênesis 6, ok? Os santos sentinelas namoraram as mulheres, deram origem a gigantes. A partir daquele momento, da era pré-diluviana, pós-diluviana, o corpo humano foi se deteriorando. E hoje nós temos um corpo de carbono. A composição do carbono é 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 666. Esse é o corpo de carbono. Ok? Qual é a estrutura do carbono? É uma pirâmide, que representa o olho tudo vê e a estrutura do mal. Então, o nosso próprio corpo já é a marca da besta. Por isso que nós já nascemos em pecados. Já nascemos em pecados. É por conta disso, tá? Então, nós tivemos um corpo de silício muito mais bem elaborado que esse agora e passamos a ter um corpo de carbono. Ok? Só aí você começa a entender as mudanças que foram ocasionando. E nós temos registros históricos, olha só, deuses mesopotâmicos, ok? Nós temos registros históricos que demonstram, deixa eu ver se tem a imagem aqui, fácil de você ver. Vamos ver se tem uma imagem aqui que menciona o DNA. Deixa eu ver se a gente acha uma imagem aqui que menciona o DNA, cara. Eu vou pegar aqui certinho a imagem para vocês, mas hoje em dia a coisa aqui, ó. Essa é uma das imagens. O que é essa imagem aqui? Só para vocês entenderem, tá? Ó, os anjos. Esses anjos, eles são... O que esses anjos são? Anjos com 4 asas, cabeça de águia. Classificação desse anjo, querube. Os querubins têm cabeça de águia, cabeça de leão, cabeça de ser humano e cabeça de touro, tá? São anjos que podem ser mencionados, até mesmo os caídos, como Baal, Moloch, Astaroth. Essa galera vem daí, ó, esses anjos. Esses anjos, ok, influenciaram os poderosos. Aqui a gente está falando de Gilgamesh, Nimrod, né, os poderosos de sua época, a alterarem o DNA humano, amando de um ser que é o quê? Um serafim, que é o que eles consideravam como deuses. Aquele que pecou, destituiu lá no céu e foi precipitado na terra. Aquele que é famoso, chamado de antiga serpente, né? Então eles alteraram o DNA. Deixa eu ver se eu acho outra imagem aqui. Mas é basicamente a mesma coisa dessa aqui, não muda muita coisa, que eles alteraram o DNA. Então, basicamente, o corpo humano, eu quero que você entenda até aqui. O corpo humano que nós temos hoje não se trata do mesmo corpo do passado. Você consegue entender isso? Que hoje nós não temos o mesmo corpo do passado? Bom, se você conseguiu entender que o corpo humano não é o mesmo corpo do passado, você pelo menos entendeu isso? Fica fácil eu explicar para você que as frutas que você está comendo não são as mesmas frutas do passado. Olha só, vou só colocar aqui para você poder ver aqui, ó. Banana com semente. Deixa eu só colocar a semente, olha só. Essa aqui é a banana com semente. Quando você vai no mercado, você compra banana com semente. É uma fruta que foi moldada. Eles criaram geneticamente essa fruta para você. Só que a banana, inclusive virou radioativa, né? Mas a banana tem semente. Mas você não come a banana. Olha como era a melancia antigamente, ó. Melancia antigamente. Olha como que era a melancia antigamente. Você vai no supermercado, você compra essa melancia ou você compra essa melancia aqui? Ou seja, as frutas foram adulteradas, o corpo humano foi adulterado, a atmosfera
foi adulterada. Tu pega a era paleolítica, a área paleontóloga, qualquer historiador sabe disso. Nessa era, a famosa era dos dinossauros, um inseto, uma barata, tinha 50 centímetros. Uma libélula podia chegar a 3 metros. E hoje a libélula é desse tamanhozinho. Porque a atmosfera no passado tinha uma pressão atmosférica muito grande e um alto teor de oxigênio que produzia o gigantismo. Então, você já sabe que na época do passado tinha gigantes, você já sabe que o corpo humano foi mudado, que os frutos foram mudados, que toda a atmosfera foi mudada. Tudo isso foi mudado. Agora que você entendeu que tudo isso foi mudado, a pergunta que fica é: como que a árvore do pecado seria uma árvore de hoje se tudo foi mudado? Tudo hoje foi âmbito de engenharia genética. Então, a árvore do passado não é a mesma árvore de agora. E outra coisa, tanto no livro de Jazar quanto no livro de Enoque, existe um mandamento de Deus antes do dilúvio. Deus mandou um mandamento para os anjos e falou assim: corte todas as árvores. Mas não é as árvores convencionais. Não é para cortar uma árvore de mexerica pocã. Não é para cortar uma goiabeira. Não é para cortar uma tâmara, que é uma árvore milenar. Não. Quando se fala cortar todas as árvores, é mais ou menos isso aqui, ó. Só mostrando para vocês aqui, ó. Montanhas com formato de árvores. Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Ó, corte todas as árvores. Tiraram aquelas montanhas que chegavam até o céu. Na própria Bíblia, você pega aí desde os estudos de Isaías falando que existiam árvores tão grandes que esbarravam no céu. Ok? Essas eram as árvores gigantes que esbarraram no céu. Árvores imensas que foram cortadas, limadas aí, ó. Então, o tempo todo você vê árvores que foram limadas. Eu vou colocar assim, ó. Ó. Vamos ver se eu acho. Mas eu não vou achar, né? É difícil a gente achar. Mas basicamente é o seguinte: então as árvores foram cortadas. E que árvores que eram essa? Agora nós vamos chegar aqui a um entendimento, né? Quando você pega o livro de Enoque, o livro de Enoque fazia parte do cânon bíblico até o ano de 1650. Depois ele foi extirpado. Ele foi tirado do cânon bíblico, o livro de Enoque. E no livro de Enoque, ele fala, né, ele visitou juntamente a um sentinela, que é um anjo. O que é um sentinela? É um anjo que tem 3.000 metros de altura. Quando Enoque viu esse anjo, ele desejou a morte. Ele falou assim, ó, por que coisa que desgraça. Eu não posso falar essa palavra aqui, mas que coisa que aconteceu na minha vida. É melhor ele ter sido morto. Ele olhou para o anjo, que era tão grande, e com aquela expressão de morte, que ele se arrependeu de tudo que ele fez na vida, cara. E aí o anjo falou assim: tenha calma, Enoque. Eu vim amando de Deus. E mesmo assim, Enoque não queria saber daquele cara. Aí, tipo assim, ele teve que conversar com Enoque durante muito tempo para Enoque entender que era amando de Deus. O Enoque, ele ficou com medo daquele anjo. E esse anjo, ele levou Enoque aos céus. Enoque escreveu 44 livros. O único livro que nós temos acesso de Enoque é só o livro de Enoque. Cadê os outros 43? Né? E aí, a questão é a seguinte: Enoque, subindo nas camadas do céu, ele chegou, se não me falha a memória, na 5ª ou 4ª camada do céu, dentro do livro de Enoque, versão etíope, e ele viu uma árvore imensa. E isso fazia parte da Bíblia. E essa árvore, ela tinha um cheiro tão agradável, e era uma árvore cujo fruto não poderia ser descrito para os seres humanos na Terra, não era passível de entendimento. E aí Enoque falou com o anjo assim: vamos ficar um tempo aqui, debaixo dessa árvore, montar uma barraca e ficar aqui. E aí o anjo falou: essa árvore que você quer ficar, essa árvore que você quer montar a barraca, foi justamente a árvore que Adão e Eva pecaram. E aí Enoque ficou até da vida com isso, começou a ter medo assombroso, e implorou para o anjo para ir embora dali e nunca mais voltar para aquele lugar. Mas era uma árvore uma árvore que fez com que Enoque, que foi arrebatado em vida para o céu, pecasse também, velho. Enoque olhou para aquela árvore e falou assim: pô, vamos montar uma barraca aqui, vamos ficar aqui. Enoque foi seduzido pela árvore. E aí a gente não consegue entender aqui como que uma árvore pode ser fruto do bem e do mal.
Como que pode isso? Só que aí você precisa entender que as árvores se comunicam. Uma árvore se comunica com a outra. E as árvores, elas são representadas como âmbito de sabedoria e conhecimento. Elas são o HD, os registros da Terra. E aí, quando se fala de uma árvore celestial, nós não estamos falando de uma goiabeira, de uma maçanzeira. Nós estamos falando de uma árvore que nos seus filamentos existem informações além da compreensão humana que não deveriam ser compartilhadas com qualquer pessoa. Eu acredito que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no Jardim do Éden, Deus colocou ali dentro, porque em algum momento seria oferecido para Adão e para Eva a sabedoria, o conhecimento entre o bem e o mal. Acredito que Deus iria oferecer para Adão e Eva, senão Deus não colocaria aquela árvore ali. Mas por ser uma criação tão nova, Adão e Eva é uma criação de 5, 6 mil anos antes de pecar. Cada ano na criação do mundo de Gênesis representa 1000 anos. Por ser uma criação muito nova, eles não tinham um completo entendimento daquela árvore. Mas era uma árvore com um aroma muito agradável. E aí o que acontece? Os seres humanos, o cabelo. Uma coisa importante de falar para vocês. O cabelo humano era a parte mais importante do ser humano. O cabelo humano era a parte mais importante do ser humano. Por quê? Você tem um histórico. Por exemplo, você vai fazer prova, exame para você virar caminhoneiro. Eles vão lá e cortam uma mecha do seu cabelo. Por quê? Com aquela mecha, ele tem os históricos dos últimos 6 meses, se você consumiu ou não consumiu droga. O seu cabelo tem um registro histórico da sua vida. O seu cabelo é o seu HD. E o tempo todo nós temos infelizmente é assim. O tempo todo a gente quer cortar o cabelo curto para ficar mais bonito, segundo o padrão de hoje em dia. Porque se você não cortar o cabelo curto, você não arruma emprego, você não arruma uma boa pretendente, um bom pretendente, e aí a gente acaba cortando o cabelo curto. Você vê que as mulheres mais malucas, tudo é cabelo curto, né? Cabelo pintado de azul, né? Quando você pinta o cabelo, você está colocando uma proteção à captação do éter, captação das boas frequências. Então o cabelo sempre foi uma antena. O cabelo, ele além de ser um registro histórico, olha para tu ver, a Bíblia fala na Antiga Aliança que quando você peca, para você limpar dos seus pecados, você deve raspar todo o cabelo do seu corpo. Você deve eliminar todo o cabelo do seu corpo, né? Inclusive você pega lá em Êxodo, que você raspa o cabelo para você tirar o pecado do seu corpo. Porque o cabelo é o registro histórico. Então o cabelo é o registro histórico. O cabelo, ele é condutor de energia elétrica. O cabelo conduz energia elétrica. Tem estudos que demonstram muito bem isso. O cabelo, ele é uma antena para as frequências às quais nós não conseguimos receber. Graças a esses aviões desgramados que ficam no céu, enfiando aquela lorota branca, aquela fumaça branca, e impedindo as frequências de Deus de adentrarem na Terra, nós não conseguimos captar essa frequência. Mas o cabelo, ele é uma antena. Inclusive, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, só para vocês entenderem aqui. Eu vou ter que pagar, porque esse aqui é pesado, tá? Deixa eu colocar aqui, solução, site... Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Que é pesado que eu vou mostrar. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês entenderem, tá? É pesado, pesadíssimo. Deixa eu ver se a gente acha uma imagem que esteja mais leve possível de eu trazer para vocês. Não vai ter não, viu? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Eu vou colocar essa imagem aqui, pessoal. Eu vou acabar colocando... Espero que passe. Não, vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é melhor, tá? Olha só. Essa imagem aqui, não vou mostrar outra não, tá? Essa imagem aqui. Deixa eu falar para vocês, tá? A Maria Orsic. Quem é essa mulher? Cara, olha só. O Bigodudo, do terceiro Reich, Bigodudo, ele buscava tecnologia para tudo quanto é lado. Ele tirava para tudo quanto é lado porque ele queria vencer a guerra. E aí, o cara começou a investigar o paranormal.
E ele reuniu as maiores mentes possíveis para investigar isso. E aí formou-se a Sociedade Parará-Pururu, Sociedade Tully, tá? Inclusive no filme do Senhor dos Anéis ele bagunça a mente de vocês. Essa sociedade Tully era constituída de homens e mulheres, mas não era qualquer mulher. Não era qualquer mulher. As mulheres, para fazer parte, elas tinham que ter longos cabelos. Elas não poderiam cortar o cabelo delas em hipótese nenhuma. Nenhuma. Não deveria cortar seus cabelos. Aí eles faziam um ritual invocando certas entidades, ok? Essas mulheres, elas ficavam nuas, né? Eu não vou poder falar muita coisa aqui, não vou poder falar muita coisa, mas os cabelos das mulheres era importante que eles fossem grandes. E aí, graças a isso, né, foi feito um acordo com essas entidades e começou a dispor a tecnologia dos anjos para o bigodudo, tá? Então as mulheres tinham que ter esse cabelo, era um pré-requisito para participar dessa sociedade, ter cabelos longos. A Bíblia fala que as mulheres devem usar véu. Por quê? Porque o cabelo é a parte mais sedutora de uma mulher. Tenta achar beleza numa mulher careca, velho. Tenta. A mulher pode ser a mais bela do mundo. O corpo da mulher pode ser o corpo mais lindo do mundo. Se ela não tem cabelo, não tem beleza. Os anjos, eles são fortemente ludibriados por isso. Então, os anjos, olhando para o cabelo das mulheres, eles são, fica irresistível para eles. Aí Deus fala, ó, coloca lá a túnica no cabelo da mulher. Por quê? Para você impedir que os anjos vejam o cabelo da mulher. Porque o cabelo da mulher são antenas receptoras e que transmitem informação. Hoje em dia se perdeu. Então o corpo humano era diferente na sua época, era diferente. E o cabelo humano, ele tinha vida. Tinha vida. Se você pegar um balde hoje, um balde, colocar água, arrancar um fio de cabelo, colocar esse fio na água, esperar 72 horas, quando você voltar, esse cabelo vai estar nadando sozinho. Você vai se assustar. E aí acontece, o cabelo, ele tinha vida, o cabelo, ele tinha suas condições, e eram antenas. Então, o cabelo do ser humano, ele era antena para receber algo de Deus. Tanto que Sansão, o voto de Nazireu, é justamente o cabelo grande, para poder receber a força de Deus. Quando ele corta o cabelo, ele tira o poder, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos como é que é a coisa. Houve um experimento há mais ou menos 80, 70 anos atrás, que foi a Guerra do Vietnã. Na guerra, meu, eu não sei como, velho, eu não sei como. O exército americano, deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. O exército americano, ele decidiu levar índios para travar guerra contra o Vietnã. Por quê? Porque na cabeça deles, os índios sobrevivem à floresta, sobrevivem ao deserto. Pô, lá no Vietnã é uma floresta, vamos tacar os índios, né, do nosso time, que eles vão ganhar a guerra. Aí, meu irmão, tinha um pré-requisito para você poder, né, servir o exército. Qual que é o pré-requisito para servir o exército? Rapar o cabelo. Aí raparam o cabelo dos índios, os índios ficaram putos pra caramba. Quando botaram os índios para poder guerrear contra o pessoal lá do Vietnã, os índios tomaram uma paulada. Aí os caras perguntam, pô, mas vocês são índios, pô, vocês nem vivem nessa... Como é que vocês... Aí eles falam, vocês cortaram o nosso cabelo, a gente não queria cortar o cabelo. Aí pegaram uma outra classe de índio, alguém deve ter dado o devaneio, e não cortou o cabelo dos índios. Não cortou o cabelo dos índios. Botaram os índios para guerrear. Os índios que não tinham o cabelo cortado devastaram o Vietnã. Devastaram. Mas ninguém controlava esses caras. Ou seja, o cabelo do índio representava a sua força, a sua virilidade. Top, cara, isso aconteceu há 70 anos, velho. 70 anos, meu irmão. 70 anos não, 50 anos, né? Eu sabia que a Guerra do Vietnã foi mais cedo, né? Então o cabelo tem um fato muito importante. Eu gosto de mostrar as referências baseadas em filmes. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu gosto de mostrar as referências baseadas em filmes. Por quê? Porque no filme Avatar, você tem um corpo humano, um corpo azul. E qual é a condição do corpo de silício? Azul. Você tem um ser humano, uma estatura alta. Qual é a condição de silício? Estatura alta. Você tem o cabelo do ser humano sendo antena, se conectando a uma árvore. E qual é a condição que tem? Também o cabelo, qual é a questão do cabelo? Ele se conecta com a árvore. Então a árvore do Jardim do Éden, ela não tinha um fruto em específico,
mas sim um tipo de ramal que você conectava o seu cabelo ali e você recebia o conhecimento. Aí, com esse tipo de ramal que você recebia o conhecimento, o que acontecia? Você passava a entender o que é certo e errado, bem ou mal. Só que o ser humano, por ser uma criação muito recente, né, baseado no que já tinha acontecido, não há nada novo debaixo desse sol, o ser humano não sabia mais diferenciar. Então, dentro da árvore tem um HD, um registro histórico de coisas que são incompreendidas. E aí o que aconteceu? O ser humano foi lá e se conectou. E se conectando a isso, o ser humano começou a entender a sua nudez, começou a entender o que é certo e errado, mas o ser humano não tinha em si a sabedoria, mas sim o conhecimento. O conhecimento de forma inocente. Que é quê? Aquele conhecimento que você não sabe fazer a escolha certa. E aí era mais ou menos dessa pegada. Então, lá no meu Telegram, eu tenho um e-book com escatologia bíblia, exegese, falando do nome de Caim, a origem dentro do cânon bíblico, nas religiões abraâmicas, falando que Caim era filho de homem e não filho de serafim. Lá tá explicadinho, eu nem preciso falar aqui, eu já fiz esse e-book, tá lá ó, detalhado para vocês. Então lá tá detalhado. Eu, nesse vídeo de agora, eu faço uma interpretação mais simplória da coisa. Para aqueles que querem aprender a coisa sem ficar desmiuçando o Bíblia. Então o que acontece? O fruto proibido não foi necessariamente isso aqui. O que eu acredito. Ó, eu não sou dono da verdade. Eu posso estar errado, tá? Posso estar errado. O cara pode estar certo, velho. Eu não sou dono, eu não sou Deus, entendeu? Eu estou te passando o meu conhecimento. Mas o fruto proibido é o quê? Você tinha um ser humano com um corpo celestial, pelo menos comparado aos de agora, né? Que se conectou à árvore e graças a essa conexão com a árvore passou a enxergar um mundo diferente. E aí veio esse pecado, né? Por isso que hoje o nosso cabelo não serve para mais nada. Né? Porque hoje o nosso cabelo, desde quando o véu se... O que é o véu se rasgou? O que é o véu? Pensa comigo. Dois âmbitos, tá? Primeiro que o véu se rasgou na Bíblia, o domo se abriu. Ok, Marcos está lá. Não tem como você negar esse fato. Agora, por que o véu se rasgou? O que é o véu? O véu que a mulher usa. Por que o véu se rasgou? Porque o cabelo humano ficou inutilizável. Quando se fala na Bíblia que o véu se rasgou, é porque não só a questão do domo, mas também que o cabelo humano ficou inutilizável. Hoje a gente consegue se aproximar de Deus com o nosso cabelo, mas aconselho você a usar a Bíblia, porque se você depender do seu cabelo, você não vai a lugar nenhum, porque o seu cabelo já está inutilizável, inoperante, 99,9999% de estar atrofiado. Apenas 0,001% de você conseguir se conectar. Ou seja, é mais fácil você ganhar na loteria do que usar o seu cabelo em favor de Deus. Então, meu irmão, neste âmbito eu recomendo você ler a Bíblia. Porque se tudo depender do teu cabelo, já era. Entendeu? Então, assim, fica aí. Estou passando para vocês o meu conhecimento sobre esse assunto. Se é real ou não, bom, passível de interpretação, deixo para vocês. Mas estou passando o meu conhecimento para vocês, respondendo a pergunta do rapaz. Nada contra o rapaz, muito pelo contrário. O senhor, eu não sei quem que é esse cara, tá de parabéns, tem que perguntar mesmo, tem que forçar, esmiuçar, você tá de parabéns. A gente tem que fazer o questionamento mesmo, tá? E fica aqui a minha contribuição pro seu conhecimento, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.